Então, irmãos, na sequência, mais uma vez abra as Escrituras, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João. João, evangelista, conhecido como apóstolo do amor, também contribuiu com bastante literatura para as Escrituras. Foi o mesmo que escreveu o conjunto de livros endereçados às 7 igrejas da Ásia Menor, livro de Apocalipse, como também as 3 epístolas que temos entre o seu Evangelho. Beleza? Como eu disse, capítulo 11, nossos versículos é do 1 ao 44. Aí vai ser o que nós vamos nos manter para continuar a ouvir o Senhor falar no nosso coração agora através da exposição da mensagem. Amém? Que tem que, assim, irmãos, ser bem claro na nossa vida. Preste bem atenção. Tem que estar bem claro na nossa vida, assim, com um reflexo cristalino como água, é que Jesus ele tem um plano para qualquer situação. Não importa qual é o momento que nós estamos atravessando, mas independente da situação, Jesus ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem um interesse para executar alguma coisa precisa, usando o momento que nós estamos atravessando. Pode ser uma adversidade, pode ser um problema, uma tribulação, uma provação, ou até mesmo aí um momento de expansão, de felicidade, coisa nesse sentido. Mas aqui, literalmente falando a respeito do texto, a situação deste momento da história bíblica vai nos informar a respeito de uma pessoa que estava doente, que estava enferma. E diga de passagem, era alguém que Jesus amava. Assim como Jesus ama você, assim como Jesus ama você, assim como Jesus ama a nós, ele amava essa pessoa também. Mas ela estava doente. O nome desse indivíduo era Lázaro. Ele era irmão de Marta e também Maria. Eles moravam em Betânia, mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Podemos chamar de um povoado ou uma pequena cidade, dentro do nosso momento contemporâneo. E Jesus, às vezes, ele era hóspede lá naquela casa, ele era bem-vindo. Há algumas situações, alguns momentos que a Bíblia nos descreve que Jesus estava em meio a essas situações ali em Betânia que envolvia esses personagens. Como eu disse, aqui estava uma família que Jesus tinha apreço. Sabemos que essas pessoas, elas eram especiais para Jesus. Pois bem, mas o que nós podemos imaginar, ou melhor, aprender dessa situação a respeito da enfermidade de Lázaro? Assim, Lázaro havia adoecido. O que eles fizeram? Aquilo que deveríamos fazer o tempo todo. Quando Lázaro ele adoece, eles mandam chamar Jesus. Quando Lázaro adoece, eles mandam chamar a Jesus. Então, assim, irmãos, quando temos um problema, quando enfrentamos uma situação, seja uma enfermidade, seja uma doença, antes de qualquer situação, manda chamar Jesus. Mas como assim? Mas eu vou para o médico. Indo para o médico, indo para o hospital, primeiro coloca a situação de Jesus. E como nós podemos chamar Jesus hoje? Nós podemos fazer isso através da oração, do clamor, da súplica. Então, assim, como você apresenta a sua situação para Jesus? Como você coloca diante dele o que você está vivendo? Jesus nos ama e nada pode mudar isso. Isso é um fato.
Isso é um fato, isso é muito mais do que uma promessa, uma realidade na sua vida. Isso é uma realidade na vida da igreja do Senhor. Está me entendendo? Jesus nos ama e nada pode mudar isso, nem as doenças. E você vai entender por quê no primeiro momento do texto que nós vamos estar lendo, do versículo 1 ao 6, onde que as Escrituras nos informa o seguinte: a ressurreição de Lázaro, é o subtítulo aqui na minha Bíblia. Certo homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, povoado de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramava o bálsamo perfumado sobre o Senhor, e nem enxugou os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta, a irmã dela e a Lázaro. Mas ao saber que ele adoeceu, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. E é de suma importância esse detalhe que o autor ele deixa exposto. As caras que é, quando eles mandam chamar Jesus, o autor pega esse detalhe e nos deixa registrado a seguinte frase: Senhor, mandaram te avisar que aquele que tu amas está doente. Ele está com uma enfermidade. Temos aqui alguns detalhes que nós sabemos, inclusive tivemos um sermão semana passada, onde vimos um pouco sobre Maria. Marta, você sabe, que é aquela que estava agitada em meio ao momento onde Jesus foi na casa dessas 2 irmãs, uma parou aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinos, e a outra preocupada ali com o melhor servir, está entendendo? E temos a Lázaro. Mas, independente das situações, do contexto aqui, ele amava essa família. Então quer dizer, independente das nossas falhas e defeitos, pontos fortes, acertos ou erros, isso não afeta o amor do Senhor. Ele nos ama incondicionalmente, não é por mérito, não é por boas ações, e não é por qualidades, ou tampouco por defeitos. Ele nos ama porque simplesmente Ele decidiu fazer isso. E a própria natureza de Deus nos diz que Ele é o amor. Por que eu estou falando isso para vocês nessa noite? Porque às vezes quando a situação complica, às vezes quando acontecem umas coisas contraditórias da vida de um crente, ou até imprevistos, como doenças, situações que estão fora do nosso controle, e pior do que acontecer conosco, que acontecer com um ente querido, como aqui ocorreu na história, de repente era o que Maria estava pensando, era o que Marta estava imaginando. Por que não comigo? Por que não comigo? Não, mas aconteceu com o Lázaro. Isso mexe muito com a gente. Quando acaba uma enfermidade alcançando o ente querido. E dica de passagem, continue prestando atenção no seguinte: porque não era qualquer tipo de enfermidade, não era uma coisinha à toa, simples. Eles não iam mandar chamar Jesus, ou dependendo das colocações de alguns textos, eles falam incomodar o Senhor por qualquer coisa. De fato, Lázaro provavelmente estava definhando, alguma coisa estava tomando a saúde de Lázaro a ponto dele estar perdendo a vida. E o que eles fizeram? Vai lá e manda chamar o mestre, vai lá e manda chamar o Senhor. Eles fizeram aqui a melhor escolha, eles confiaram em Cristo. E assim, de verdade, mas outro ponto importante é que Jesus, ele ouviu a situação, ele disse que a enfermidade era para a glória de Deus, e ele continuou no mesmo lugar. A notícia não movimentou para Jesus. Dentro do decorrer desse texto, nós vamos entender, como aqui eu disse a nível de título, que Jesus ele tem um plano, um propósito para qualquer situação.
Jesus ele não faz nada sem estar na direção do Pai. Você vê isso várias vezes. Ele vai numa festa depois, ele depois de orar realiza alguma coisa. Então, diferente de nós, Jesus não age por impulso ou por sentimentos. Ele age por obediência ao Pai. Ele ama ao Pai. O Pai nos amou em Cristo. Então, assim, você manda avisar Jesus, você já levantou o seu clamor, sua oração chegou lá, mas parece que Deus está em silêncio. Se Jesus está parado, ele falou alguma coisa lá, a notícia, né, é que ele continua no mesmo lugar. E aí a questão é confiar até dentro dessa situação, acreditar até mesmo diante aqui de um exemplo bíblico desse de Jesus, ao ouvir a notícia a respeito de alguém querido, ele ainda continuar lá. Ele simplesmente fala algo, mas ele permanecer lá. Aqui neste mundo, meus irmãos, nós temos situações contraditórias o tempo todo, passamos por aflições, passamos por perturbações, nós ficamos doentes. Entendeu? Pode nos faltar o alimento, podemos perder o emprego, podemos enfrentar a adversidade por mais cautelosos ou bem estabelecidos que estamos. Por mais que as pessoas possam dizer, a minha saúde é como de um touro, nunca fui no médico, nunca precisei de um check-up, desde novo, sou uma pessoa, graças a Deus, favorecida nesse sentido, mas a coisa pode se tornar contraditória. Agora, a pergunta é, Lázaro, por confiar em Jesus, a palavra que ele era o Senhor, de certa maneira eles tinham uma certa crença, podemos assim falar aqui nesse primeiro momento. Mas isso muda alguma situação no fato do amor de Jesus por Lázaro, ao saber que ele está doente, quer dizer assim, Jesus não está o prejudicando. Jesus não está o castigando, punindo por causa de alguma coisa. No Antigo Testamento, nós podemos dizer que há alguns momentos sim, que Deus usa enfermidade para esse tipo de coisa. Jesus já curou pessoas e falou, vá, né, não volta a praticar tais coisas para que não te aconteça algo pior. Então quer dizer, a grosso modo, as doenças em si, toda deterioração, nós podemos dizer, dentro da nossa cosmovisão da humanidade, é consequência, herança, traga aí os nossos pais, nossos ancestrais, de Adão e Eva logo após a queda. Mas depois disso, irmãos, pelo fato de nós sermos cristãos, pelo fato de nós sermos crentes, pelo fato de nós crermos em Jesus, colocar diante dele tudo que acontece conosco, isso não quer dizer que sempre seremos poupados. Isso não quer dizer que nós estamos em pecado. Isso não quer dizer que nós somos reprovados por Deus em alguma coisa. É porque simplesmente Deus tem um propósito. É porque simplesmente Deus quer realizar alguma coisa. É porque simplesmente Deus quer que a glória dele se manifeste, até mesmo nos nossos dias de todos. Porque, irmãos, nós mudamos o tempo inteiro, condições variadas. Nós vivemos aqui, mas não o amor de Cristo pela sua vida. O amor de Cristo é o mesmo. Talvez você está passando por uma enfermidade, talvez, quem sabe, um ente querido, quem sabe, você está vivendo com isso há anos. E de repente pode ser pior, você tem visto um familiar ser uma pessoa querida, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um amigo, alguém chegado, um colega, alguma coisa mexeu com você, e você pensa, mas essa pessoa é cristã. Essa pessoa confia em Cristo o tempo todo. O que está acontecendo, irmãos? A gente tem que entender que Deus é glorificado na vida do cristão. É o que Jesus está explicando para eles aqui. Ele tem um propósito nisso. Nada pode mudar o amor de Jesus por você, nem doenças, nem enfermidades, nem pobreza, nem riqueza. Ele simplesmente te ama. E pronto, acabou. Isso é um fato. Como eu disse, é mais do que uma promessa. Então, toda a nossa vida, nós temos que viver ela para a glória de Deus. A nossa vida, nós temos que viver ela para a glória de Deus. Jesus nos ama, e nada vai mudar isso, nem a morte. Preste bem atenção, o amor
mudar por você por causa de uma enfermidade, tampouco por causa da morte. O texto continua nos dizendo o seguinte: veja que a narrativa, ela continua a nos falar dentro da progressão aqui do texto. No versículo 7 a 18, depois disso, os discípulos dizem aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Eles disseram: Rabi, há pouco os judeus procuram apedrejar-te, e mesmo assim quer voltar para lá. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Se alguém anda de dia, não tropeça, pois é a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Eu tenho dito isso, e acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertar do sono. E os seus discípulos disseram: ah, Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro. Mas eles entenderam que ele falava de um sono, quer dizer, pode ser que ele melhorou, restaurou. Então, ele está passando por um descanso agora, retomando as forças. Então Jesus lhe disse claramente, abertamente. Quer dizer, Jesus falou de forma literal, ele foi enfático: Lázaro morreu. Então Tomé, chamado Dízimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Seja com Jesus ou seja com Lázaro. Quer dizer, há pouco Jesus estava sendo perseguido. Há pouco eles queriam matá-lo. Então nós vamos voltar para lá e vamos morrer junto com Lázaro, com Jesus. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro já estava sepultado e já havia 4 dias. Prosseguiram até o 28. Betânia ficava a uma distância de 15 estados de Jerusalém, e muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolar-se pelo perdão e pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas é que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto pedir. Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crê nisso? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Irmãos, o quadro de Lázaro só piorou, a ponto de o homem morrer. Preste bem atenção. Neste mundo, todos os seres humanos, eles vão passar, eles vão ter ausência de saúde, vão enfrentar enfermidades, vão adoecer e morrer. Todas as pessoas. Jesus, ele disse que Lázaro havia dormido. Interessante, parecia que um personagem que descansava no seio de Abraão, na sua parábola, falando a respeito do rico Lázaro, que descansava, simbolizando um lugar de paz e tranquilidade. E o outro que viveu uma vida desregrada, o que se entende é que não confiava em Deus, mas o que possuía já era atormentado. Mas bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Estavam aqui as pessoas consolando a Marta e Maria, mas Jesus foi para lá. E o Espírito de Deus, irmãos, mais do que um advogado, assim como Cristo é, dentro da mesma natureza, ele é a nossa fonte inesgotável de consolo. Diante de tormentas, diante de assombros, diante de medo que temos, ou até, quem sabe, pranto, diante de um momento frio. Houve um momento em que eu fui discursar a respeito de uma pessoa que havia falecido, ia falar um pouco sobre o que essa pessoa representou ali, aproveitar, pregar o Evangelho e falar a respeito de todos nós estamos para passar essa porta. Todos que foram não fechou ela, e quem vai passar não vai fechar para ninguém. E aí eu disse o seguinte: eu não tenho palavras para poder descrever a dor que você está sentindo. Isso é fato. Por mais que você vá lá e dá um abraço, por mais que você vá lá e conversa, por mais que você vá lá e consola, mas
não é o suficiente. Você já passou por isso, eu já passei por isso, vamos enfrentar isso. Mas o Espírito Santo sabe até dos nossos gemidos. Ele é a mesma coisa de Jesus movimentando, ele foi lá. Independente do perigo que ele estava correndo, independente ali do que os discípulos estavam dizendo, Jesus foi lá. E aí ele conversou com a irmã do morto, e a mesma disse: se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Não importa se Jesus estivesse lá ou em Betânia, dependia se ele quisesse que Lázaro morreu ou não. Esse é o ponto. Não importa se ele estava lá ou se ele estava cá, dependia se ele quisesse que Lázaro morresse ou não. E aí Jesus falou: você crê que seu irmão pode ressuscitar? E ela falou assim: eu creio no último dia que ele vai ressurgir. Pessoas serão salvas e outras condenadas. Mas aí ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus estava dizendo: você crê que eu posso ressuscitá-lo? Você crê que eu sou fonte de vida? Você crê que eu sou fonte emanante, dinamonizada de vida? É o dínamos que gera vida eternamente, é Jesus. E é isso que ele estava falando. Você crê que eu posso fazer alguma coisa por você, pela sua irmã e também por Lázaro nesta situação? Glória a Deus. Já havia 4 dias que Lázaro havia morrido. Mas não importa se a situação ela se agravou ao impossível, quando o médico chega e fala: infelizmente, tudo que ele fazer. Fizemos, mas ele não resistiu. Nós temos que crer além da morte, temos que ter esperança além dessa vida, temos que confiar em Jesus, mesmo que o nosso peito está doendo e a nossa face está sendo lavada por lágrimas. Porque Lázaro, ele tinha Jesus no seu coração, ele tinha confiança, e isso não pode haver dúvida em nós. Jesus era da casa de Lázaro, de suas irmãs, Jesus amava-as. Então Jesus tem que estar no nosso coração, e as dúvidas, o medo, a desesperança não podem ganhar espaço. Mesmo que passamos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos ter medo não algum, porque Ele está conosco. Ele virá em nosso favor. Cedo ou tarde Ele se manifestará. De manhã à noite, depois de um mês, depois de um dia, depois de anos, Ele vai trazer a resposta, Ele vai se movimentar, Ele vai te dizer o que Ele queria com aquilo, Ele vai te informar, Ele vai apresentar o plano por detrás, Ele vai esclarecer o porquê. Quem sabe dessa agulha que há anos tem espetado no seu coração? Jesus nos ama e nada pode mudar isso. Por quê? Ele nunca te abandonará. Ele nunca te deixará. Ele nunca te abandonará. Ele nunca te deixará. Versículos do 29 ao 41. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi de ponto dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta encontrara. Então, os judeus que estavam na casa com Maria consolaram, veio levantar-se depressa e sair, seguia pensando que se dirigiu ao sepulcro para lhe chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava, viu Maria lançou-se aos seus pés e disse ao Senhor: se estivesse aqui meu irmão, teria morrido. Ao vê-la chorando também, os judeus que o acompanhavam, Jesus moveu-se de profunda compaixão do Espírito, abalado, perguntou-lhe: onde o puseste? Respondeu: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então os judeus veem como o amava, mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia ter vindo e dar, ter vindo, que esse homem ter vindo antes que esse homem morresse? Jesus moveu-se profundamente outra vez e foi ao sepulcro, que era um grande grupo, uma pedra, entraram e disse: tirai a pedra.
Então Marta, irmã do morto, disse: Senhor, ele já chega mal, porque já faz 4 dias. Olha o link da ligação aqui. Jesus respondeu: não te disse que se crer verás a glória de Deus? Então tira a pedra. Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouviste, mas por causa da multidão que aqui está, e que assim te falei para que credes que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estava morto saiu com os pés e mãos atadas, com faixas, o rosto envolvido num pano. Jesus lhe diz: desatai e deixe ir. Irmãos, aqui é uma situação de fato comovente. Primeira colocação que eu me envergo aqui ao exemplificar esse momento é, de fato, Jesus se comoveu. É como ele via as pessoas como ovelhas que não têm pastor. Ele viu o resultado do pecado na nossa vida. Alguns creem, observaram, quer dizer, nossa, olha o que a obediência fez com a humanidade, com as pessoas. Os levaram a sofrer, a adoecer e a morrer. A outra colocação que adere bem aqui ao momento também é o fato da oração pública. Levando em consideração que Jesus falou assim: Pai, o Senhor sempre ouve, mas para que eles possam crer que o Senhor me enviasse, quer dizer, que eu sou o Messias, eu estou falando isso aqui em alto e com som, abertamente, publicamente. Então, assim, pode ser que, às vezes, diante de um momento tão perturbador, mandar chamar Jesus e crer que ele poderia fazer alguma coisa, diante da situação e da dúvida das pessoas, dizendo: nossa, ele que deu vista aos cegos e tal, ele não poderia ter vindo antes e socorrido ele antes que ele morresse. Assim como também a falta de entendimento ou de crença, se podemos até imaginar, a respeito de Marta. É como se Jesus dissesse assim: até agora eles não entenderam quem eu sou. Até agora não entendemos qual é a solução que ele tem. Então aí Jesus ora, e ele chama Lázaro pelo nome, e o mesmo sai vivo sem qualquer tipo de dificuldade. Ou seja, nada poderia embaraçar a vida que Jesus devolveu a Lázaro. Deixa ele livre. Jesus quer nos livrar do pecado, Jesus quer nos livrar da morte, da condenação eterna. Alguns dizem que se Jesus tiver dito: morto, sai para fora, todos que estavam no sepulcro saíram. Então por isso que ele foi precavido e chamou Lázaro. Aqui exemplifica, nos mostrando que Jesus há de nos chamar mesmo que morrer, e nós vamos ressuscitar e estar com ele. E assim nós não caminhamos em trevas, porque temos a luz da vida. Ele é o Senhor. Nosso coração não pode ser cheio de pecado ou descrença. Devemos acreditar no Senhor com todo o nosso ser. Temos que ter fé nele além dessa vida. Diante de qualquer tipo de opressão, onde que Jesus ele chega, ele faz a diferença. Jesus nos chamará pelo nome. Jesus conhece a sua situação. Ele é a luz da vida. E ele há de radiar a glória de Deus em qualquer situação que você possa viver. Nada tem o poder de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, quem te amou. Nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nem criatura ou qualquer outro poderio, nem a morte tem o poder de te separar de Jesus Cristo. Creia. Mesmo diante da morte, Jesus, ele ressuscitou, e ele nos ressuscitará também. Logo em seguida, ele vai nos salvar. Nada pode mudar a nossa condição de regenerar diante do Senhor. A cruz fez um caminho aberto para nós em Deus. A palavra dele é que tem, sabe o quê? A última valia. A palavra dele que prevalece no final. É a palavra de Jesus que prevalece no final sobre a sua vida.
Não importa o que o médico disse, não importa o que as pessoas falaram, não importa como o diagnóstico está, não importa como o tempo ficou, não importa como as emoções agravaram, não importa se a causa é impossível. Talvez você pense isso aqui é mesmo morrer e ser sepultado. Obedeça, faça o que Jesus te manda. Simples assim, como ele falou. Você não crê, então verás a glória de Deus. Aqui a questão não era, ele tem 4 dias, assim ele já morreu, não era simplesmente tirar a pedra, não importa se o cadáver estava fedendo, era tirar a pedra. Era como o paralítico no tanque de Betesda. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Ele falou assim: tem 40 anos. Não, Jesus não perguntou quanto tempo ele estava lá. Jesus perguntou: você quer ser curado? Talvez o que Jesus está dizendo para você quer ver a glória de Deus? Só obedece. Só obedece. E as coisas começarão a agir na sua vida. Pai bondoso, muito obrigado por essa